Quem está aí, né? É muito bom, né? O dia que todo o povo entender, como falamos ontem à tarde, que o melhor lugar para estar todos os dias da nossa vida é na presença de Deus, na casa de Deus, junto com os irmãos, adorando, louvando, exaltando, o povo vai ficar mais empolgado, né? A geração atual, ela está muito frágil, né? Muito frágil. O Gustavinho veio conversando comigo e ele falou: vô, a tua geração foi mais forte, foi melhor, deixou muita coisa boa para as nossas gerações e tal. Eu falei assim: a nossa geração também teve muito problema, mas Deus fez, né? Mas Deus fez o milagre e mudou, né? E trouxe uma mudança radical. Mas muitos também se perderam. Só que depois, essa geração atual tem sido muito atacada, afligida por tantos meios que os meios de comunicação ajudaram, facilitaram para muita coisa, mas também perverteram, prejudicaram, e a gente vê a todo momento nas mídias sociais, nos telejornais, o que a internet também tem prejudicado, com pedofilia, com trambique, né, com quadrilhas de estelionatário e por aí afora. E também influência negativa na sociedade, influência da rebeldia, influência de que os pais não têm autoridade mais sobre os filhos, se não chama o conselho tutelar, e a psicologia é que cuida dos filhos, e não, a Bíblia diz que quem cuida dos filhos são os pais. A Bíblia ensina que os pais são os sacerdotes dos filhos, e que os filhos têm que obedecer aos pais, honrar os pais. Então, a sociedade mostra o contrário. A igreja perdeu muitos valores, e por isso também, e eu falei para ele, então na época, Deus se moveu com um avivamento. Por quê? Porque a igreja clamou, orou, e Deus fez um avivamento naquela época, e muitas coisas aconteceram. Se você falar da minha idade, com 40 anos atrás, né? Eu tinha 17 anos, não, 27 anos, 40 e poucos anos, 48 anos atrás, quando Deus fez o mover, né? Vai fazer 48 anos em novembro desse ano, um mover que Deus fez aqui em Honório e fez em vários lugares do Brasil. E então teve uma mudança, um levantar de muitas lideranças fortes no Brasil, como você conhece aí, o bispo Robson Rodovalho, César Augusto, Ezequiel Teixeira, Marco Antônio da Zona Sul, o próprio Silas Malafaia, homens que se levantaram naquela geração e influenciaram. Então, nós cremos que nesse tempo que a igreja está vivendo, mesmo sendo assolada por tanta heresia, por tanta notícia ruim e tantas coisas ruins, nós cremos que a igreja também vai se levantar com jovens, homens e mulheres cheios da glória de Deus, cheios da presença de Deus. Assim como aconteceu no passado, vai acontecer, e Deus vai se mover, levantando uma geração que também não vai ficar debaixo do jugo do diabo, uma geração que não vai viver influenciada pela mídia, pelas faculdades, pelas universidades, mas vai se levantar para mostrar que existe um Deus, que existe uma igreja e que existe um povo que ama a Deus e que serve a Deus. Assim como nós temos testemunho de muitos universitários que hoje são médicos, professores, engenheiros, que passaram pelas universidades e não se corromperam. Então nós podemos, porque é o Senhor que nos fortalece. Amém? E quando estamos falando nesse ano, as grandes manifestações, as manifestações do grande amor de Deus,
porque cremos nisso. Se Deus colocou isso no nosso coração, é porque nós cremos nisso. O nosso Deus não é um Deus do passado, é um Deus do presente. E Ele vai continuar fazendo grandes manifestações. E falamos no mês de janeiro sobre a graça de Deus. Não vamos falar, né? Mas só lembrando. Então aprendemos muito sobre a graça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então aprendemos tudo isso em janeiro. Em fevereiro começamos a falar então que como o amor de Deus é tão grande, nos tornou seus filhos. E como filhos de Deus temos aprendido algumas coisas. E liberamos também essa palavra de 14 dias de milagres, dentro da visão de filhos. Os pais fazem o bem para o filho. E o Deus faz o bem para os seus filhos também. E como filhos, temos crido e profetizado 14 dias de milagres. Já temos notícias de coisas que Deus fez. Já temos testemunhos de pessoas dando do que Deus fez. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus do presente e não só do passado, e será do futuro. Então, a nossa fé não está baseada no que nós estamos vendo. Se você não está vendo dentro da sua casa, se você não está vendo nas suas finanças, se você não está vendo nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa, nos seus pais, você tem que visualizar e pela fé, crer e declarar: o meu milagre vai chegar, porque eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu tenho clamado por este milagre. Você que está aqui, creia. Você que está em casa, assistindo a live, creia. Você que ainda vai assistir essa live, creia, porque Deus é um Deus todo-poderoso. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira. E por aí afora, vários outros nomes de Deus. Então, creia. E nós estamos então falando nesses dias, 14 dias de milagres para os seus filhos. E como filhos, nós temos visto como Deus tem feito, como Deus tem se manifestado. E como filhos, Deus realiza milagres. Como filhos, Deus realiza milagres, por quê? Por amor. Tudo que Deus fez na nossa vida, tudo que Deus fez pelo seu povo, foi por amor. Já falamos aqui, já foi falado nas lives, no púlpito aqui, a essência de Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. A sua natureza é de amor. E a Bíblia diz, Deus é amor. Então Ele exala amor, dele sai amor. E esse amor deveria nos constranger em devolver este amor a Ele. E todo o seu amor liberado é para que algo aconteça, para que um propósito aconteça. E então nós vemos isso acontecendo naquilo que nós temos falado esses dias nas lives, e vamos continuar falando um pouquinho aqui hoje sobre a vida, né? Quero ressaltar que o principal objetivo de Deus não são os milagres. Você sabia disso? Mas sim a formação de uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Por isso enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. Isso no passado, já falamos aqui, o povo do Egito, o povo de Israel, que foi para o Egito porque estava com fome. José, que foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo do Egito. Depois se tornou foi usado por Deus e se tornou o governador de todo o Egito, a maior função depois do rei. E ele então armazenou alimento para todas as nações comprarem para não morrerem de fome. E a sua descendência, o seu pai, os seus irmãos, os seus familiares foram também ao Egito para comprar alimento. E ali ele os reconheceu e ali eles ficaram. E durante muito tempo eles moraram e viveram, adorando a Deus, servindo a Deus, debaixo da bênção, debaixo da proteção de José e do faraó atual.
Só que depois, José morre, o outro faraó morre, e vem outros, e depois a história de José ficou mais conhecida, menos conhecida, e depois foi esquecida. E já não davam valor, então escravizaram os hebreus. E essa escravidão não era uma escravidão de fazer com que algumas coisas, não, eles tinham que fazer todo o recurso, tudo que eles faziam era para enriquecer o Egito. E essa prisão, esse jugo durou 430 anos. Você tem noção disso? O povo, então, as outras gerações foram se corrompendo, foram se desviando de Deus, se casando com mulheres egípcias, com homens egípcios, misturando e deixando de adorar e cultuar a Deus. Se envolviam com os deuses do Egito, falsos deuses. E isso tudo foi afastando cada vez mais o povo de Deus. E Deus também, vendo, naturalmente não conseguia e não queria e não fazia os milagres que eles precisavam. Mas chegou um ponto, e eu quero então ressaltar isso aqui, quero que o principal objetivo de Deus, quando Ele decide, Ele diz na Bíblia, lá em Êxodo, que Deus ouviu o clamor do seu povo. Quando o John falou aqui hoje sobre os 3 filhos, né, o Elinho, eu e ele, e eu fiquei morto nos braços da minha mãe, né? E ela falou: Senhor, lá no meio da roça, a gente morava lá no interior de Santo Antônio de Pádua, a 15 quilômetros da cidade, sem carro, sem moto, sem nada, era cavalo. E eu com 2 anos de idade, 1 ano e 2 anos, tive varíola, catapora, sei lá. E a Lília, minha irmã, mais velha que eu, 3 anos, 2 anos, me pegou no colo e foi para o sereno. Dizem, né? Aqui tem aquele negócio, recolheu. E aquilo trouxe uma febre, e a febre subiu, e eu desfaleci. E minha mãe botou nos braços e falou: Senhor, meu filho está morto. Eu te peço que tu ressuscite ele, porque ele está, eu não tenho o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha nada para fazer. E ela orando, e chorando, chorando, e Deus voltou o fôlego de vida. Assim foi com Elinho, quando eu tinha também meses, e ela clamou e Deus fez. O John, como ele já falou aqui hoje, fez, porque ele podia ter morrido. Então, assim foi com Moisés, que foi a ordem de Faraó matar todas as crianças, e a sua mãe recebe uma direção de Deus, de colocar Moisés no bercinho, né? E colocar, nem deu o nome, botou ele lá nas águas. E a princesa então olha aquele berço lá, e aí mandou a serva pegar, e quando pega, uma criança dentro. E era lindo o garoto, e ela disse: que criança linda, que criança. E o nome dele será Moisés, porque das águas ele veio. E ela cria Moisés. E a história é longa, né? Mas ele aprendeu os costumes, aprendeu a guerrear, aprendeu a cultura. E Deus estava o quê? Preparando para que ele um dia fosse chamado por Deus para voltar ao Egito, porque ninguém tinha liberdade de chegar diante do faraó e falar: olha, deixa o meu povo ir, deixa, mas você é egípcio. Não, eu não sou egípcio, eu sou hebreu. Mas nós somos irmãos, mas eu entendo, te amo, mas eu quero que você liberte o meu povo. E aí a história toda que você já sabe das 10 pragas, quem vê a Record aí sabe, quem lê a Bíblia sabe. E então, ninguém tinha essa liberdade de cara a cara falar com o faraó, senão ele mandava enfiar a espada logo e matava.
Então Deus preparou, então o propósito de Deus para a vida do John, para a minha vida, do meu irmão Elinho e para a tua vida, sempre será o maior, que você precisa crer, que você não está aqui à toa, que você não veio ao mundo à toa, que você veio com um propósito e Deus quer cumprir este propósito na sua vida, mas o diabo vai tentar te destruir, te derrubar, mas Cristo estará sempre do seu lado, o Senhor dos milagres estará sempre do seu lado, realizando os milagres, para que você seja mais que vencedor. E desta maneira, o nome do Senhor será glorificado, e a nossa alegria será completa. Então, queridos, Deus salvou a vida de Moisés. Deus preparou Moisés, porque ele tinha um propósito para a vida de Moisés, mas tinha um propósito de que o seu povo, ouça, que o seu povo que se desviou, tinham alguns remanescentes, mas a maioria se desviou. Mas ele queria que todo esse povo saísse do Egito. Egito é a figura do mundo e Faraó é a figura de Satanás, do diabo. Então ele solta o povo do Egito, solta das garras de Faraó para formar um povo, para restaurar o seu povo, para libertar o seu povo que ele, lá com Abraão, havia declarado que seria com Isaac e com Jacó. O povo que ele havia declarado que seria uma grande nação, que se espalharia pelo mundo, mas seria uma grande nação. Então ele queria que isso acontecesse, que esse povo voltasse para si. E quando ele então faz isso, é porque ele queria que esse povo fosse adorá-lo, fosse cultuá-lo, fosse se relacionar com ele, fosse falar com ele. E a Bíblia diz em Êxodo 19:5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esse Deus, que é o teu Deus, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, era o Deus dos hebreus. E primeiramente deles, escolhido, povo escolhido. No outro texto bíblico, em Levítico, ele diz: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Palavras de Deus para o seu povo, com um propósito. Como temos falado aqui, conhecer Deus e descobrir o propósito. O povo perdeu o propósito e por isso se tornou escravo. Se eu e você perdemos o propósito, podemos nos tornar escravos de Satanás. Se fomos tirados da escravidão de Satanás, mas se não andarmos aqui, como ele diz, em outros textos, depois nós vamos ver, se diligentemente ouvides a minha voz, e andar nos caminhos do Senhor, nós podemos também nos tornar novamente escravos do diabo, infelizmente. Levítico 20, 24 também diz, 26 diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Queridos, assim como Deus desejava o povo de Israel exclusivamente para Ele, assim Deus também quer de nós. Quer que nós sejamos dele, nos separemos dos povos, não no sentido de sair do mundo, não de deixar de ter família, não deixar de ter amigos, mas não
sermos coniventes com os erros e pecados deste mundo. Isso é ser santo, separados, a palavra, santificados, separados. Deuteronômio 7,16 diz: porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O que eu falei semana passada, né? O meu Deus, ele diz aqui, vocês são, né, o povo santo, o teu Deus. E nós temos que estar todos os dias dizendo, meu Deus, e falamos ainda mais, o meu Pai, porque isso marca o nosso relacionamento e a nossa confiança nele. O meu Deus, não é o Deus, mas o meu Deus, não é o Pai celestial, mas é o meu Pai. Isso é bem diferente. E assim o povo de Israel viveu. E assim os milagres aconteceram, para mostrar o seu poder e o amor que ele tinha pelo seu povo, mesmo que tivessem se desviado dele na sua maioria. Queridos, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da desobediência, quando há arrependimento, humilhação, quebrantamento e arrependimento e abandono do pecado, Deus perdoa. E quando ele vê isso do coração do homem, ele perdoa e ele restaura, renova. E aí então, tudo aquilo que ele tem para aquela pessoa, para aquela vida, para aquela igreja, para aquele povo, para aquela nação, ele realiza porque viu o arrependimento. Esse ano, nós estamos falando do ano do arrependimento no Conselho Apostólico Brasileiro, o ano do arrependimento. São 200 anos do Brasil, da independência. Então estão programando para setembro uma programação especial, onde o povo vai se curvar todo diante de Deus, clamando e pedindo arrependimento pela igreja e pelo Brasil. Porque o arrependimento move o coração de Deus. O arrependimento traz restauração, renovação, traz cura, traz milagres. Não adianta você ficar pedindo e clamando milagres se você não estiver com a sua vida ligada a Ele, de arrependimento, de quebrantamento, de obediência e de amor verdadeiro e profundo a Ele. Portanto, renove a sua vida e os milagres virão totalmente sobre a sua vida. Os milagres aconteceram. Já falei, né? Moisés foi chamado para uma missão, por um propósito. Ele quer um povo, mas sempre escolhe líderes para tomarem a frente da missão. Deus escolheu Moisés. Deus tem escolhido os pastores e os apóstolos aqui para comandarem, assim como em todos os ministérios. Deus levanta líderes. Em cada missão tem o líder. E cada missão tem alguém com a direção, né? E que isso precisa ser entendido. E os líderes, então Moisés foi chamado para uma missão, se humilhou dizendo que não era capaz. Isso é outro ponto, né? Mais para líderes e para todos que querem ser líderes. Seja sempre humilde e diga: eu não tenho de mim mesmo nada, mas eu sei que no Senhor eu tenho tudo, e eu posso tudo, e eu vou fazer tudo. Moisés se humilhou dizendo que não era capaz. Ele conhecia Deus, ele tinha liberdade, ele tinha descoberto o propósito. E ele tem, então, condição de fazer a diferença. E esse é o que nós temos ensinado nesses dias. Deus tem um propósito e Ele quer que nós façamos a diferença, mas sem conhecê-lo, sem ter liberdade, sem descobrir o propósito, não vamos fazer a diferença. Como fazer a diferença sem ter liberdade? Tem pessoas dentro da igreja presas, cativas ainda. Amargura no coração, falta de perdão, murmuração, maledicência, desobediência. Assim como o povo,
Você lê a Bíblia, você vê a Record, você vê os milagres acontecendo, o mar aberto, o povo passa, chega do outro lado, aí fica lá aqueles camaradas lá, e agora, vão morrer de sede? E agora, vão morrer de fome? Era melhor ter ficado lá no Egito, que lá tinha carne, tinha comida, tinha cebola. Povo ingrato, povo incrédulo. A chegar o ponto de Arão construir um bezerro de ouro, o irmão de Moisés, o cara que foi na frente de Faraó, o camarada que viu os milagres acontecerem, o camarada que foi usado por Deus com Moisés, e ele vai, induzido por egípcios, induzido pela murmuração, e pega e constrói um bezerro de ouro. Que loucura é essa? Então isso pode acontecer. Portanto, guarde o seu coração. Guarde o seu coração de pecar contra o Senhor. Seja sempre humilde, quebrantado, obediente, fiel. Não deixe que essas coisas que acontecem na vida das pessoas entre na sua vida. Nunca, nunca deixe. Se tem alguma coisa, tira. Peça perdão a Deus e abandone o pecado. Toda murmuração, maledicência, prostituição, mentira, desobediência, rebeldia, divisão, facção, murmuração, tudo não pode permanecer no teu coração, no meu coração, no coração do povo de Deus. Isso é pecado grave. E nós precisamos tirar para que os milagres sejam liberados. Porque quando o povo se torna santo e obedece a Deus e anda com Deus, os milagres são consequência. E bênção do Pai para os filhos, bênção, milagres sendo liberados, assim como foi lá com o povo do Egito. O povo de Israel saindo do Egito. Moisés, por conhecer Deus, tinha intimidade com ele. Moisés, por conhecer Deus, tinha intimidade com ele. Por isso falava com Deus e Deus com ele. Nós temos falado com Deus? Nós temos ouvido Deus? Ou estamos andando, como diz o gaúcho, a balda? Ou estamos andando de qualquer forma, sem falar com Deus, sem ouvir Deus, como Moisés fazia? Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora? Nós queremos dar jeito brasileiro nas coisas, que muitas vezes nos leva à corrupção, à mentira, ao jeitinho brasileiro. Ou nós queremos viver como homens e mulheres de Deus, falando com Ele das nossas necessidades. As nossas petições têm que chegar a Ele. As nossas petições têm que chegar a Ele. E não chegar para murmurar: ah, está acontecendo isso, né? Para um, para outro. Como eles fizeram ali lá no deserto. Você tem que chegar para Deus: Senhor, a minha despensa está vazia. Senhor, essa enfermidade está me assolando. Cura-me, liberta-me. Esse pecado está me corroendo. E a Bíblia diz que o pecado, ele acaba corroendo, consumindo até os ossos. Clame a Deus, se arrependa e clame. Não murmure, não reclame das situações, das circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Para sempre te adorarei, para sempre te servirei. Mas às vezes na prática, isso muda. Deus quer fazer muitos milagres. Deus quer liberar muitos milagres. Mas nós precisamos fazer como Ele. Por isso falava com Deus e Deus falava com ele. Pedia tudo o que queria e mostrava sempre que precisava totalmente, mostrava sempre que precisava totalmente de Deus. Você tem mostrado isso na sua vida? Que você precisa de Deus totalmente? Que você depende de Deus totalmente?
Ou você se acha autossuficiente? Ou você se acha capaz de tudo? Moisés, no início, disse: eu não posso cumprir essa missão, sou pesado de língua. E o Senhor disse que ele ia mandar alguém para falar com ele, no lugar dele. Deus sempre providencia quando nós nos humilhamos. Deus sempre dá o escape quando nós nos quebrantamos e nos humilhamos, dependendo dele. Por quê? Se eu declaro claramente que dependo dele, e eu me humilho diante dele, e falo o meu problema com ele, quando aquilo se resolver, o que vai acontecer? Eu vou falar: obrigado, Senhor, porque tu realizaste o milagre que eu precisava. Eu não vou bater no peito e vou falar porque eu fiz, como eu, uma vez conversando com uma pessoa que foi de Honório, e ele dizendo lá um montão de coisa, que estava indo embora, isso, aquilo e tal, e ele disse para mim assim, na minha cara, ele, a mulher, na minha cara da apóstola: eu consegui tudo que tenho com o meu joelho e com a minha vida, não foram vocês. Essa pessoa, dentro de um ano, voltou chorando e pedindo perdão, porque Deus desceu a mão. Dessa maneira, se alguém se acha o capaz, onde fica Deus? Os milagres que ele faz vão ser reconhecidos por alguém, porque o fulano, botei a mão nele e ele sacudiu para um lado, caiu para o outro, e olha, foi uma grande bênção. Em momento algum ele disse: olha, o fulano estava assim, e eu tomei autoridade em nome de Jesus, e botei a mão, e no nome de Jesus, ele foi liberto, ele foi salvo. É totalmente diferente. Nós não somos nada, não podemos nada e não fazemos nada. Sempre falo isso, porque isso tem que ficar marcado no nosso coração. Mas no Senhor, tudo somos, tudo podemos e tudo fazemos, porque é Ele que nos fortalece. Ele dependia totalmente de Deus. Dependa totalmente. Ele dependia totalmente de Deus, clamava por sua presença e manifestação da sua glória. Queridos, clamar pela glória diariamente na nossa vida. A nuvem estava ali mostrando a presença de Deus durante o dia, a nuvem, né, rodando, e à noite a nuvem de fogo, mostrando que Deus estava ali. Será que alguém, né, não via isso? E todos os milagres, sair água da rocha, água amarga nas águas de Mara se tornarem doces. Refidim, onde a água saiu da rocha, aquela área, aquela região, querido, de Refidim, nós estivemos lá no deserto do Egito, e aquela região, pasmem agora, toda ela tem quilômetros de berços de água, que ficaram desde a época como uma marca do milagre que Deus fez naquele lugar. E tem vários e vários hotéis no meio do deserto, hotéis de luxo, que tiram água do deserto. O milagre foi tão grande que as águas permaneceram. Então, será que aquele povo não via isso, ainda murmurava e reclamava? Será que aquele povo não via aquela nuvem rodando ali? E de noite o fogo? E ainda duvidava: esse Moisés, ele está não sei o quê, e Moisés é o líder, Moisés. Esquece do Moisés, vai buscar Deus. Ele dependia, e eu e você, como já ensinamos aqui, não dependemos mais do sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então nós todos somos sacerdotes e podemos falar diretamente com Deus. E temos que falar com Ele e depender totalmente dEle. E assim foi com Moisés. E a manifestação da sua glória para que avançasse. Pois sem isso ele não conseguia nada. Ele falava assim:
Isso eu não avanço, eu não vou. E assim tem que ser conosco também. Sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, sem a glória de Deus, sem a direção de Deus, não vamos obedecer e andar com Deus. Assim os milagres aconteceram. Nós já falamos aqui, saída do Egito, né, todas as pragas, mas depois saíram do Egito, porque eles queriam fazer o quê? Deus falou o quê? Vai, leva o povo para adorar, leva o povo para me servir, leva o povo para sacrificar, leva o povo para que fale, me adore. Essa era a proposta inicial, mas com a proposta de levar todo o povo para a terra prometida. Saída do Egito. Aí vem os milagres, a travessia do Mar Vermelho. Depois a água no deserto de Mara. Nas águas de Mara, que estavam amargas, se tornaram doces. Depois Refidim, da rocha saiu água. Depois o alimento, o pão e a carne que ele mandava, o maná e as codornizes. O livramento dos amalequitas, um exército poderoso, forte. E Deus com as mãos, Moisés com as mãos erguidas, e o povo de Israel prevalecia diante de homens que não sabiam lutar, diante de soldados guerreiros, e os amalequitas fugiram depois e muitos morreram. Será que isso é algo normal? É o livramento, e muitos outros milagres foram acontecendo. Moisés, ele sempre clamava a Deus. Igreja, você precisa clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus. Ele sempre clamava para tudo, mas também obedecia em tudo o que Deus falava. Aí eu pego isso aqui. Eu clamo, mas não obedeço. Como eu quero o resultado? Eu clamo e obedeço. O resultado vem. É diferente. Então, queridos, ele clamava, mas também obedecia em tudo que Deus falava. Ele pedia direção, toda a direção que Deus dava, todas as ordens que Deus dava. Depois pedia livramento, vinha, pedia milagres, vinha, e por aí afora. Então eu quero mostrar hoje, quero enfatizar a igreja, que a nossa dependência é total no nosso Deus. Só Ele pode realizar todos os milagres que nós hoje estamos profetizando e crendo, mas nós também precisamos obedecê-lo em tudo. E eu termino, vou caminho para terminar. Assim Deus também preparou, como Ele fez, né? Assim Ele restaurou o seu povo que estava escravizado, fora de sua terra e sem comunhão com Deus na sua maioria. Mas Ele restaura, Ele leva o povo e volta para a terra, para ali, né, eles começarem. Já começou no deserto, quando Ele manda construir o tabernáculo, e por aí afora, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e começa então a restaurar todas as coisas. Assim Deus também preparou e fez tudo para formar um novo povo, que Ele estabeleceu através de uma nova aliança em Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, que já ensinamos isso aqui também, que é a sua igreja, para que o conheçamos verdadeiramente, encontremos a liberdade, descubramos o propósito e façamos a diferença, vivendo totalmente para Ele. 1 Pedro 2,9, versículo muito falado já aqui também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é este povo? Que é desse povo? Está meio fraquinho, né? Não estava entendendo, né? Mas então nós somos esse povo. E por sermos esse povo, né, vamos ser esse raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é exclusivo? É só dele. Ele não dá você para ninguém. Ele não divide você com ninguém.
Você é somente dele, 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 dele. Então ele não abre mão de você. E você também não pode abrir mão dele, a fim de proclamar essas virtudes. Aquilo que nós, como povo, como igreja, vamos fazer é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nos levantamos como esse povo, como essa nação santa, como esse sacerdócio real, vamos então impactar o mundo, vamos então mostrar ao mundo que Deus é real, que Deus é verdadeiro e que Ele é o nosso Deus, e que nesses dias Ele também realiza milagres para a glória do seu próprio nome. Assim se torna diferente. A luz do Senhor precisa brilhar através de mim e de você, através da igreja. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, 4, 5. Quem é filho aqui? Caramba, um montão de gente não levantou a mão. Eu vou fazer apelo aqui. Espera aí, deixa eu beber água aqui e fazer de novo. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Oh! Agora sim. Eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, está cheio de gente que não levantou a mão, então não é filho. A gente ia ter que fazer aqui os pastores, chamar os pastores aqui no final e fazer como diz alguns aí, né? Como é que é um sossega não, como é que é? Sacudimento. Estou brincando. Pode ser aí no seu lugar mesmo, que Deus pode fazer. Pode ser no seu quarto que Deus pode fazer. Estou brincando um pouquinho, né? Então, não estou brabo que nem Moisés ficou lá. Teve hora que Moisés ficou tão brabo que ele foi e tocou a rocha com força e Deus disse, agora você não vai entrar na terra prometida. Olha só. Depois de aguentar tanto tempo, aguentar aqueles cabeçudos, aguentar aquele povo murmurando, reclamando, sofreu, mas ficou tão bravo que ele vai, toca a rocha. Moisés, eu não mandei você tocar a rocha dessa forma. Por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Meu Deus do céu, que coisa, hein? Que coisa. Então, nós estamos na graça, né? Mas naquela época o negócio era sério. Viu? Os filhos de Arão lá entraram no sumo sacerdote fazendo besteira lá, pum, cai, morre. E outros vão morrer aí na história da igreja, do povo de Deus. Queridos, para terminar, os milagres virão como consequência do nosso amor a Deus e obediência. Portanto, como filhos que somos, vamos viver essa realidade que está à disposição dos que creem e querem se posicionar. Quem é filho e quer se posicionar como filho, fica de pé. Não existe meio termo. A entrega é total. Não existe esse negócio, domingo eu sou filho, mas durante a semana eu sou bastardo. Domingo eu sirvo, mas durante a semana eu faço o que eu quero. Domingo eu sou adorador, mas durante a semana eu ouço tudo que é música e dou meus passinhos de samba. Domingo eu quero orar, mas durante a semana eu não oro um dia. Domingo eu quero ouvir a pregação, mas durante a semana eu não ouço uma pregação e nem leio a Bíblia. Será que é isso que Deus quer de nós? Lógico que não. Ele quer uma profunda intimidade de amor, profundo e verdadeiro. E já falamos aqui, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6:5. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A isto respondeu Jesus,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, 30. Os evangelhos estão repetindo aquilo que foi falado no Antigo Testamento e o que foi falado por Jesus. Eles escreveram. Sem amor a Deus não tem obediência, porque ele diz que aquele que obedece é aquele que ama, e aquele que diz que ama e não obedece é mentiroso, porque aquele que ama guarda os seus mandamentos e obedece. Então, queridos, precisamos viver com o Senhor, andar com o Senhor, e assim como consequência, o amor que Ele tem por nós, os milagres serão liberados. Amém? Feche os seus olhos e comece a falar com Ele agora. Os pastores, venham aqui para frente. Fiquem de frente para a igreja, por favor. Os pastores, ficam aqui de frente para a igreja. E você começa a falar com Deus. Comece a falar se você tem algo a pedir perdão, se você tem algo a confessar, se você quer falar com Deus algo e você quer dizer: Senhor, eu sou teu filho, mas eu tenho em alguns momentos errado, falhado, desobedecido, e eu quero consertar, e eu quero que os milagres venham sobre a minha vida, eu quero que os milagres sejam liberados sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico e depois vocês vão sair, vem saindo e passando pelos pastores para que eles possam impor as mãos, selando este milagre sobre a sua vida nesses dias. Vai impor as mãos, selando o milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus.